sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Que a santa paz de Deus esteja aí com você. Aonde você se encontra neste momento, neste planeta Terra, em qualquer lugar do mundo. Que a paz de Deus esteja com você. Primeiramente, nós damos graças a Ele, a esse Deus poderoso, onisciente, Deus único. Coloca nele o nome que você quiser. Porém, Ele é um Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora desse amor. Nós damos graças a Ele por mais um dia. Nós ainda estamos nessa vida, nesse corpo físico, nesse planeta Terra. Hoje nós estamos gravando mais uma semente de luz. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a terceira revelação. Estamos analisando a terceira parte, o capítulo 6. No vídeo anterior, nós gravamos a primeira parte, que é a Lei da Destruição, parte 1. Parte 1. Já está aí. Fazer login na rede Wi-Fi, cerquilha net hífen claro hífen Wi-Fi. E conferir. Hoje nós vamos gravar Lei da Destruição, parte 2. Porque existe duas. A lei natural. A lei natural da destruição da natureza. E tem a lei do abuso. A lei do abuso, abusiva, é a lei do homem. É a criatura que está sempre contra o Criador. Porque segundo está escrito, então disse Deus, façamos o homem, o corpo, né? A nossa semelhança. Aí o homem disse, façamos um Deus sobre a nossa ignorância. Nós vamos analisar essa lei abusiva baseado no ensinamento do Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 32, do evangelista João. Conhece a verdade, e ela vos liberta. Nós vamos falar dessa verdade, dessa destruição abusiva do homem. Para isso nós vamos usar a Bíblia, a coletânea de livro. Vamos lá, nos primeiros livros, nos primeiros versículos, o dia da criação. Então no 6º dia, disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança, o homem, o corpo, macho e fêmea. O corpo material pode ter um espírito feminino ou um espírito masculino. Mas Deus criou, Deus verdadeiro, criou pela palavra. João Evangelista testifica. No princípio, tudo foi feito pelo verbo. Nada do que foi feito não foi feito, a não ser pelo verbo. Então,
Aí entra a destruição abusiva. A igreja, que é dirigida pelo homem, não aceita a primeira criação. Então ele cria o primeiro casal deles. Mas a lei da destruição natural existe. Se o homem cria a lei abusiva, a lei natural corrige. Adão e Eva teve 2 filhos. Aí entrou a lei da destruição. O filho mais novo matou o mais velho. Foi expulso de casa. Ele andou alguns quilômetros, encontrou uma cidade povoada. Essa cidade tinha criança, jovem, adulto e idoso. Isso quer dizer, vamos analisar, que essa história do Adão e Eva aconteceu centenas de anos depois, várias gerações. Porque está provado que a história de Adão e Eva é uma farsa. Quem era esse povo? Analisamos por que a igreja criou a história de Adão e Eva. Porque a igreja é materialista. Ela não aceita que Deus pode criar pela palavra, pelo verbo. O Deus que ela criou, que é semelhança à sua ignorância, ele teve que amassar o barro. Ele teve que fazer o homem materialmente. E ele então fez aquilo que a igreja faz, que o homem faz. Das 3 da trindade que nós falamos que o ser humano tem. A trindade do mal. O egoísmo, o orgulho e o preconceito. Nessa criação, o homem criou o preconceito contra o corpo feminino, contra a mulher, para denegrir a mulher. Essa é a lei abusiva do homem. Mas a lei natural, se você ir lá no Novo Testamento, a natureza escolheu uma mulher para que o Cordeiro de Deus, o Filho primogênito de Deus, viesse nos libertar dessa lei do pecado e da morte. A natureza, Deus Criador, escolheu uma mulher, não escolheu o homem. O homem não teve nenhuma participação. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele provou que a morte não existe, que nós somos eternos. Ele não procurou o homem para dar a notícia, ele procurou a mulher. Essa mulher que as igrejas denigrem, diminuem. O Mestre Jesus procurou uma mulher. É a lei natural contra a lei abusiva que é do homem. Depois de Deus ter libertado o povo do Egito, deu a eles uma carta magna, os 10 mandamentos. 10 mandamentos. A igreja, a religião, o homem não aceitou. Novamente a lei abusiva do homem se levantou contra. Então criou-se a igreja, a lei de Moisés. Se você conferir, não é eu que estou falando. Confere. Os 10 mandamentos, como a lei de Moisés, é o contrário. É a contramão da verdade. Mas a lei natural
a benignidade dura para sempre. A igreja conseguiu cobrir o mundo de treva. Passou-se alguns séculos. Deus então enviou o seu primogênito. A luz resplandeceu nas trevas. Não para destruir a lei, mas para corrigir a lei abusiva. Porque a lei abusiva tentava destruir a lei do Criador. A lei dos profetas, dos 10 mandamentos. Para isso a igreja mataram, perseguiram os profetas. Veio o Messias. A igreja perseguiu o tempo todo até crucificar na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Provou aquilo que ele disse. Não tema aquele que pode matar o corpo. Ele só mata o corpo. Mas o espírito ele nada pode fazer, porque o espírito é eterno. A igreja, que é a destruição abusiva do homem, não ficou satisfeita. Expulsou os apóstolos da igreja. Por falar daquele que venceu a morte. E eles fundaram a primeira igreja, a Casa do Caminho, no Mar da Galileia. Foi a única igreja que Pedro fundou. Esta igreja, essa lei abusiva, que é a lei do preconceito, do egoísmo, do orgulho, perseguiu um por um dos apóstolos, matando-o até a decapitação do apóstolo Paulo. Pensa que terminou? Não. Porque quando se mata um cristão, nasce mais 100. É como a semente de milho. Você planta um caroço, ele morre e nasce. Nasce a espiga e dá centenas de grãos. E assim que acontece. Novamente, a igreja, então, o Império Romano, cria-se um novo movimento, porque o cristianismo crescia sem parar, não tinha como interrompê-lo. Quanto matava, mais aparecia. Então, tiveram uma ideia. Por que não fazer login na rede Wi-Fi, cerquilha net hífen claro hífen Wi-Fi? Então, o imperador Constantino criou uma igreja, uma religião, para dar continuidade ao Império Romano. Eles matavam os cristãos pregados na cruz. Agora, eles criaram uma espada em forma de cruz. E com essa espada, então, matava aquele que desobedecesse a ordem deles, não de Deus. Isso durou por mais de 300 anos, chamado a Cruzada. Não satisfeita a igreja, criou-se a indulgência. Não era só possível você herdar o reino de Deus obedecendo à igreja, mas você poderia comprar a salvação da sua família pagando a indulgência, comprando a salvação da família. Aí entra a lei natural. O movimento entre a própria igreja se levantou contra a Inquisição, que quase que dizimou os judeus, no século XIV, XV, XVI, até o século XVII. Levantou um entre eles,
chamado Martim Lutero levantou, fez uma destruição, separou a igreja. Só que esses saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles. Então eles começaram a se dividir. Novamente, a treva cobriu a terra por alguns séculos. Lá no século XIX, numa cidade americana, numa família chamada família Fox, duas meninas evangélica protestante, da igreja presbiteriana, que era uma franquia, uma célula da igreja luterana. O plano espiritual escolheu elas, porque os espíritos imortais começaram a se manifestarem. E ela então descobriu a porta do sonho, do desdobramento de Jacó, lá no deserto. Descobriu que havia uma porta de comunicação entre as duas humanidades, a humanidade de cima e a humanidade de baixo. A igreja, percebendo que aquilo estava envolvendo, se levantou contra elas. Obrigou que Catarina gravasse em um jornal uma entrevista e dissesse que aquilo que ela fazia era mentira. Que aquela comunicação que ela tinha com os mortos era mentira dela. Mas acontece que Catarina perdeu o sucesso, tornou-se moradora de rua e um dia, numa madrugada de inverno, ela morreu. Entre os documentos dela, que a polícia procurava a sua identificação, encontraram uma carta que ela pedia desculpa para a humanidade. Porque dizendo que a mediunidade dela era verdade. O que era mentira era entrevista, porque a igreja obrigou ela a fazer isso. Porque naquele tempo, se ela não fizesse, seria queimado como bruxa na fogueira da Inquisição, chamada de Santa Inquisição. Eu costumo dizer, ainda bem que era santa, imagina se não fosse, né? Mas a lei natural não desiste, a benignidade dura para sempre. 10 anos depois, lá na França, o plano espiritual levantou um homem cético chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, hoje conhecido por professor Allan Kardec. Começou novamente essas manifestações lá na França. Uma simples brincadeira. Este professor, ele era um estudioso, era um homem da razão. Então ele começou a raciocinar. Uma mesa de madeira não tem cérebro. Alguma energia deve existir aí. E ele então começou a estudar essa energia através de duas meninas, de uma família que agora não era evangélica protestante, não. Ela seguia o professor Allan Kardec. E essas duas meninas, então, através dela, Allan Kardec criou o segundo Consolador, a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, que matou a morte. Acabou com a lei do pecado e da morte. Nos libertou da escravidão religiosa. Da senzala que nós chamamos de igreja, provando que o Evangelho de Jesus é a carta magna.
E é o evangelho do amor, que nada existe fora deste amor. Mas até o dia de hoje, a igreja agora se reúne, o catolicismo e o protestantismo, para se levantar contra a doutrina da terceira revelação. Mas hoje, irmãos, hoje nós temos a internet. Hoje a igreja não pode mentir mais. Só é enganado se você quiser. Porque se você entrar na internet, você vai descobrir a verdade de Deus, que não é a Bíblia. A verdade de Deus é o Evangelho. No Velho Testamento, as profecias. O resto é churumela de homem. É a lei abusiva. É a criatura tentando desfazer a lei do Criador. Por quê? Esses dirigentes religiosos, eles não acreditam em Deus. Eles pregam para nós aceitar Jesus. E por que eles não aceitaram até o dia de hoje? Por que o Jesus dele foi embora há mais de 3.000 anos e não voltou até hoje? Se o verdadeiro Jesus, ele disse que nunca nos deixaria só, nunca nos deixaria órfão, nem desamparado, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do tempo. A igreja disse que é o fim do mundo, que Jesus falou. Não é não, mesmo. Consumação do tempo é o último dia seu neste corpo. Eclesiastes capítulo 2, versículo 6, capítulo 12, versículo 6. Morre o corpo, volta para o pó, porque é pó e ao pó voltará. Por isso que Jesus responde no capítulo 16 para a igreja, para os religiosos, quando pergunta para ele: você veio condenar o mundo, veio julgar o mundo e condenar o mundo? Então Jesus lhe respondeu: eu não vim condenar o mundo e nem julgar, porque o príncipe desse mundo já foi condenado. A igreja prega que Jesus falava da figura de Satanás que ela criou, que é uma figura mentirosa, que a igreja criou para obrigar as pessoas a segui-la, por temor, por terrorismo, porque o religioso não serve a Deus por amor, serve por medo, por terrorismo. Ou você segue a igreja, ou você é excomungado e vai para o inferno eterno, e de lá nunca mais vai sair. Esse é o inferno da igreja. E o Senhor Jesus, ele disse que o espírito que for tirado nas trevas exteriores, ele não sairá de lá. Fazer login na rede Wi-Fi, cerquilha net, hífen claro, hífen Wi-Fi. Quando ele pagar, ele Wi-Fi. sai. Isso é justiça. A igreja criou um céu único. Só vai para esse céu quem obedece à igreja. O Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho segundo João, ele diz: na casa do Pai, do nosso Pai, há morada para todos. E há muitas moradas. E se você, minha irmã, olhar nos evangelhos, prestar atenção, quando está escrita a palavra céu, não está escrito céu, está escrito céus. Porque na língua portuguesa, o S no final da palavra quer dizer que aquilo está no plural. Confirma os ensinamentos de Jesus, que na casa do Pai há muitas moradas, não é um céu só, não. Você está gostando desse estudo? Venha nos conhecer. Quer nos conhecer? Entra na internet, na USE Intermunicipal de Carapicuíba, procura a 7ª Casa Unificação Cristã Chico Xavier. Nós frequentamos essa casa. É aí que nós estudamos, é aí que nós analisamos. Venha nos conhecer. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou apenas um evangelista.
Eu sou um administrador desse grupo. Porque no nosso grupo, nós não temos um líder. Nós temos um líder espiritual que é Jesus. Mas entre nós somos 12 irmãos e irmã. Porque nós não fazemos acepção de pessoas, não. Os 12 governam. O que rege a lei é os 50 mais 1. Quer nos conhecer? Venha. Nós estamos aguardando por você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sem marcador.